Glória a Deus. Mulheres em Movimento, que era aqui da prefeitura, pelo Dia Internacional da Mulher, e eu fiquei tão maravilhado, né? E nós queremos que isso só vai aumentar em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito os nossos ministérios, Kids, Rocket, Shine, Hero, né? Legacy. Mês que vem, pastor Patrício está aqui, nós vamos ter um cultão Hero de homens, vão para cima, chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Vocês aproveitaram bem, irmãs? Então quer dizer que os Heroes estão na área, amém? Glória a Deus, graças a Deus. E me deixe compartilhar aquilo que Deus colocou para o nosso coração nessa noite. Já compartilhei pela manhã essa palavra e foi bênção. E eu quero agora falar com você aqui à noite. Eu falo debaixo do tema: volte a ter esperança. Volte a ter esperança. Você já olhou o semblante de alguém que tem esperança, meu irmão? Contagia. Alguém que caminha em esperança nos contagia. E eu acredito que hoje é noite em que Deus nos trouxe aqui para nos trazer de volta a esse lugar de ter esperança, de acreditar, de crer, de se mover em fé. E eu quero ler com você um texto que está no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 7, e nós vamos ler a partir do verso 1. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7, verso de número 1. Glória a Deus, Deus seja louvado, aleluia. Miqueias 7, Miqueias está na Bíblia, tá, irmão? Pertinho de Naum lá, é profeta. Às vezes a gente quase não escuta, não lê, mas está lá, um profeta que foi muito abençoado, muito ousado em Deus. Miqueias capítulo 7, verso 1. E ele diz: que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com um laço, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como o espinheiro, o mais correto é como uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até com aquele que o abraça, tenha cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Eu creio que nessa noite, a luz da palavra de Deus, a iluminação da revelação da palavra de Deus, vai nos fazer compreender que é possível ter esperança até mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. À luz da palavra de Deus, nós vamos compreender que é possível sim nós continuarmos acreditando, nós continuarmos nos movendo em fé, quando tudo parece ao contrário. Quando tudo parece que vai na contramão daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós temos a esperança de que aconteça. Mesmo nesses momentos, é possível manter a fé. Mesmo nesses momentos, nós vamos compreender que é possível continuar a ter esperança. É possível, e nós vamos entender que hoje é uma noite em que a luz da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus aqui nessa noite? Então, enquanto você ouve a pregação, enquanto você ouve a exposição da palavra de Deus, o seu nível de fé é elevado.
A sua fé vai alcançando patamares maior. A sua fé vai sendo fortalecida. E eu quero crer que enquanto você ouve a pregação e a tua fé é fortalecida, o desespero que havia vai começar a dar lugar à esperança. A inquietude, a inconstância que havia na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus, vai dar lugar a uma fé inabalável. Eu creio nisso. E aí nós vamos meditar acerca dos acontecimentos que o profeta Miqueias narra. E no verso de número 1, então nós vemos aquilo que nós poderíamos chamar de lamento de Miqueias, porque ele começa o verso 1 dizendo: que desgraça a minha. Olha como ele começa fazendo o relato. Olha como ele começa no versículo 1 do capítulo 7. Que desgraça a minha. Olha como tem sido aquilo que eu estou vivendo. Eu sou como alguém que sai para colher um fruto, mas que sai para buscar frutos de verão na respinga de uma vinha. Ou seja, quando não há mais não há mais fruto na vinha para ser colhido, não há mais um cacho sequer, não há mais um fruto sequer. Ah, como eu gostaria de encontrar um fruto, esse era o meu desejo. Nem um figo novo que eu tanto desejo colher já não existe. Sabe, Miqueias está narrando algo mais ou menos assim: olha, eu estou aqui sozinho, solitário, estou indo em busca de um fruto, mas eu não tenho tido a minha expectativa suprida. Aquilo que eu esperava acontecer não acontece, não existe um fruto, não há um fruto sequer. Imagina alguém que sai para colher, imagina alguém que sai com a perspectiva e a expectativa de fazer uma colheita. Imagina você pegar lá um grande cesto e dizer: agora eu vou para a minha plantação e eu vou colher os meus devidos frutos. Ah, eu vou agora e vou trazer a minha cesta cheia de frutos. Mas o que Miqueias narra é que não existe um fruto sequer. É que ele volta sem esse fruto, que esse fruto não existe. Sabe, talvez hoje você está aqui, me ouve, e você trabalha dia após dia, mês após mês, na expectativa de colher um fruto. Talvez eu falo aqui para casais, famílias, que dia após dia vivem na expectativa de encontrar um fruto nessa grande colheita. Mas cada vez que chega, parece que o fruto não existe, parece que o fruto não está mais lá, parece que não há mais a existência de um fruto, e é sobre isso que Miqueias narra. Então aqui nós entendemos que existe frustração, nós entendemos que existe de certa forma uma decepção. Olhe para mim, irmão, os irmãos estão se movimentando aqui, mas olhe para mim, aleluia. Ouça a palavra de Deus, foque na palavra de Deus. E Miqueias então está ali nesse momento frustrado. Ah, não há um fruto, não há um resultado. Quanta gente que não anda cabisbaixo, que não anda desanimado, que não anda decepcionado porque não alcança o resultado que queria, porque não alcança, gera expectativas. Irmão, ninguém planta por plantar. Todo mundo que planta espera colher. Todo aquele que lança uma semente tem a expectativa de colher aquilo que ele plantou. Ninguém vai investir tempo, trabalho, semente, se ele não quiser colher. Então quem planta tem a expectativa, e mais do que a expectativa, nós temos uma palavra. Não, eu vou repetir, nós temos uma palavra. A minha Bíblia diz que o homem vai colher de tudo aquilo que ele plantar. O homem colhe de tudo aquilo que ele planta. Se ele planta no Espírito, ele colhe vida eterna. Se ele planta na carne, ele colhe corrupção. Mas tudo aquilo que nós plantarmos, certamente nós colheremos. Mas nesse momento, Miqueias traz esse relato, que havia frustração, que não havia fruto, que a expectativa não era suprida. E aí então ele começa a decorrer o cenário que ele vive. E eu quero que você entenda algo. Eu disse que essa primeira parte, o verso 1, é o clamor. Essa primeira parte aqui que nós lemos do verso 1 é o lamento. Diga lamento. Não, diga bem forte, lamento. E entenda algo: lamentar é diferente de murmurar.
Existe uma grande diferença, porque o lamento é um clamor. Senhor, eu estou colocando essa situação diante do Senhor, não tem fruto, mas eu não estou reclamando, eu estou apresentando ao Senhor, porque eu sei que eu posso estar assim, mas eu não fico assim. Eu sei que nesse momento eu posso estar vivendo isso, mas essa não é a verdade que o Senhor tem para a minha vida. Então só tome cuidado, porque há uma grande diferença entre lamentar e murmurar. Esse lamento de Miqueias é um clamor a Deus. Ele está apresentando a Deus aquilo que ele está vivendo. E qual a diferença, pastor? Murmurar é reclamar, irmão. Às vezes eu falo, não, mas eu só estou reclamando do meu chefe, eu só estou reclamando do meu pastor, eu só estou reclamando do meu líder. Não, em primeiro lugar nós estamos reclamando de Deus. Nós estamos dizendo assim, o Senhor não viu que não fui eu que fui promovido? O Senhor não viu que não fui eu que fui levantado? O Senhor não viu que não fui eu que ganhei o aumento? Será que o Senhor não está vendo aí do céu? Então cuidado, né? Clame, apresente o lamento a Deus, mas não murmure, irmão, não reclame, porque Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. E quando reclamamos e murmuramos, estamos reclamando em primeiro lugar de Deus. E aí depois da lamentação, então vem o cenário. Ele vai relatar o cenário que ele contempla. E ele começa então a dizer que ali não havia piedosos. Olha, não há um homem piedoso, não há um homem justo. A gente não encontra isso. Olha, não tem ninguém aqui. Pelo contrário, o que nós encontramos é gente querendo derramar sangue, é irmão tramando contra irmão. O que nós vemos é violência, o que nós vemos é corrupção. Olha o relato que ele faz: os governantes estão esperando por presentes, os juízes recebem suborno, aqueles que deveriam operar em justiça se corrompem. Olha o cenário que ele está narrando. E aí ele chega num ponto que me deixou em crise, porque ele diz assim: olha, o melhor deles é pior do que um espinheiro. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E qual é a mulher, com toda a sinceridade do coração, que gostaria que o maridão, o namorado, o noivo chegasse para você com um vaso com um espinheiro, te desse de presente um espinheiro, um ramo de espinhos? Ninguém, porque ele é feio, ele é seco, ele não tem vida, ele fere. E ele está dizendo assim: nesse cenário que eu contemplo, o melhor é pior que um espinheiro. Ele vai dizer: o mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Uma cerca de espinhos, ela é toda tortuosa. Uma cerca de espinhos, ela é toda desorganizada. Uma cerca de espinhos, ela não tem ajuste nenhum. Ela cresce desordenadamente, ela fere, ela machuca. E ele está dizendo: olha, aquele que é mais correto é pior do que uma cerca de espinhos. Ele ainda diz mais: existe ali confusão, existe ali, olha, não há confiança nesse meio. Ele está dizendo até mesmo, você viu o que o profeta disse? Não confie no amigo. Ele está dizendo naquele cenário: sabe aquele que te abraça? Cuidado com o que você diz com aquele que te abraça, porque talvez você tenha os braços dele, mas você não tem o seu coração. Então cuide com aquilo que você fala. Não há confiança, não há segurança. E aí a gente pensa: já está ruim, não dá mais para piorar, mas piora. Porque aí ele diz que filhos não honram os pais, filhas não honram as suas mães. Ele está dizendo ali: olha, as noras não honram as suas sogras. Ou seja, ele está dizendo: a situação está tão tensa que isso está acontecendo no meio das famílias. Essa situação de maldade, de falta de confiança, de tramar o mal, de violência, de falta de submissão, acontece até mesmo no meio da família. Miqueias está solitário, decepcionado quanto às suas expectativas, diante da maldade, da injustiça, da violência, vendo o mal se proliferar até mesmo em meio às famílias. Eu não sei você,
Mas quando eu vejo o relato de Miqueias, eu vejo muito dos nossos dias atuais. Talvez esse relato nunca foi tão atual. Tanta impiedade, tanta injustiça, irmão tramando contra irmão, a violência no meio das pessoas, pessoas derramando sangue, pessoas querendo viver de justiça própria, filhos que não honram. Hoje existem filhos que mandam nos pais. Hoje existem filhas que dizem para a mãe o que vão fazer ou não. Hoje nós vemos tudo isso acontecendo e a gente fala, corrupção então nem se fala, suborno, corrupção. E aí a impressão que nós temos é que esse relato é extremamente atual para os nossos dias. Por isso, hoje talvez, alguns de nós estão aqui sem esperança. Porque quando olham para o seu redor, vem corrupção, vem injustiça, vem maldade, vem alguém que lhe abraça que lhe toca com os braços, mas que lhe fere com a língua, que lhe fere com uma vida. E às vezes nós chegamos nesse ponto de perder a esperança diante a tudo aquilo que nós temos visto até aqui. Mas eu quero repetir, até aqui, porque hoje existe um novo de Deus para a nossa vida, uma nova fase, um novo ciclo, uma nova página. Hoje é noite de virar a página, hoje é noite de virar a página da nossa existência. Hoje é noite de você permitir o Espírito Santo virar a página da tua história. Ele tem uma história nova, Ele tem uma página nova. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, diz um aleluia. E o texto prossegue, glória a Deus por isso, né? Porque a visão de Miqueias não para aqui, ela não se encerra aqui, ela não para no caos, né? Ela vai além. Eu acho muito lindo porque Miqueias era profeta. E alguém pode dar glória a Deus pelos profetas da Bíblia? Alguém pode dizer glória a Deus pelos profetas da Bíblia? Amém? Profetas de verdade. Hoje vivemos tempo onde existem por aí os patetas. E eu falo, pastor, que diz respeito. Eu tenho que respeitar homens e mulheres de Deus, irmãos. Mas gente por aí que sai fazendo, né, porcaria no meio do povo de Deus, não tem como respeitar. Não tem como. Aqui nós estamos vendo um homem que era profeta. Poucos tiveram uma revelação do futuro como Miqueias. Poucos tiveram uma revelação com tanta clareza. Por que eu digo isso? Porque ele foi um profeta que revelou acerca da queda de Samaria. Ele foi um profeta que revelou acerca da destruição de Jerusalém. Por que eu digo isso? Hoje nós queremos aquele profeta que vá na nossa casa, que bata lá e diga: minha irmã, vai dar tudo certo na tua vida, vai ficar tudo bem, tudo vai acontecer do jeito que você quer. Mas Miqueias não. Miqueias era daquele que ia chegar e dizer: olha, se não mudar vai ruir, se não mudar vai cair, se não mudar vai haver perda. Porque profeta não é quem faz adivinhação, profeta é quem traz a lembrança aquilo que Deus prometeu, é aquele que aponta para aquilo que Deus anunciou, é aquele que aponta para aquilo que Deus está fazendo. E Deus nunca vai dizer: fica tranquilo que vai dar tudo bem vivendo desse jeito errado. Não. Muitas vezes o profeta vai entrar lá e dizer: arruma a tua casa. Mas como pagar um cafezinho para um profeta desse? Como chamar para uma pizzaria um profeta desse? Não tem como, né? Mas eu ainda creio em homens de Deus ousados o bastante para lembrar daquilo que Deus prometeu, para lembrar o quanto esse Deus é santo, o quanto esse Deus é fiel, o quanto esse Deus é justo, o quanto esse Deus é verdadeiro, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele profetiza sobre a destruição de Jerusalém. Miqueias profetiza acerca do cativeiro na Babilônia. Já pensou o profeta batendo na tua casa? Oi, tudo bem, queridão? Estou aqui só para te avisar que você vai ser levado cativo. Já pensou? Estou aqui para te dizer que você vai ficar na mão dos inimigos, vai ficar em terra estranha. Já pensou?
A gente não quer isso. A gente quer alguém que chega para diga, não, vai dar tudo bem, pode continuar com o jeitinho, pode continuar com a malandragem, vai acabar tudo bem. Não vai acabar tudo bem, irmão. Não vai. Talvez não está dizendo que você vai ser levado cativo, está dizendo você já é cativo, só ainda não entendeu que em Cristo existe libertação, que em Cristo nós somos livres de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele profetiza sobre o exílio na Babilônia. Ele profetiza, né, coisas pontuais. Ele também profetiza sobre o nascimento do futuro rei davídico de Deus em Belém. Sabe, houve queda, houve destruição, houve exílio, mas havia esperança, porque vai nascer um rei. Ele estava ali anunciando, e hoje nós estamos aqui não para dizer que vai nascer um rei, porque esse rei já nasceu há mais de 2000 anos atrás, mas hoje nós estamos aqui para anunciar que esse rei está voltando, que esse rei vai voltar, ele virá, ele virá. Ele está aqui dando todo o relato desse cenário, e depois de todos esses relatos sobre como o povo estava, em que pé estava a sociedade, agora o profeta vai falar da sua posição, porque é isso que nos importa. Sabe, querido, lá no seu trabalho tem corrupção, lá na sua empresa tem gente que se corrompe, lá na sua escola tem gente que está praticando o que é mal, talvez no meio da sua família tem pessoas que tramam mal um contra o outro, infelizmente talvez no meio da igreja tem gente assim, talvez no meio da irmandade, da comunidade tem pessoas dessa forma, mas o profeta traz algo que é para nós, porque depois de escancarar, de relatar todo esse cenário, verso 7, ele faz aquilo que nos importa. Agora ele diz assim: mas quanto a mim, você pode dizer isso? Diga, quanto a mim. Aleluia. Esse quanto a mim é muito importante, sabe por quê? Porque lá no seu ciclo de relacionamentos pode ter falta de piedade, pode ter injustiça, pode ter corrupção, mas a pergunta de Deus é essa: mas quanto a você? Talvez no grupo da igreja pode ter alguém que, né, de alguma forma está andando com essas práticas, mas a pergunta para nós hoje é: e quanto a nós? E quanto a mim? E quanto a você? E quanto a nós como igreja do Senhor? Porque Miqueias vai dizer: mas quanto a mim, sabe o que ele está dizendo? Tem gente sendo injusta, tem gente que não é piedosa, tem gente que está praticando a violência, tem gente que está matando, tem gente que está roubando, tem gente que está subornando, tem gente que está aceitando suborno, tem gente fazendo todo tipo de mal. Mas ele diz: mas quanto a mim, sabe o que ele está dizendo? Existe um posicionamento diferente, existe uma contramão, existe um lado oposto. Esse povo está fazendo tudo isso, mas e eu? E ele diz: mas eu, quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, eu vou focar no Senhor, eu vou manter os meus olhos no Senhor, eu vou manter a minha atenção no Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dizer um aleluia? Isso pode aplaudir a Jesus, pode glorificar. Não, mas o irmão aqui está incomodado, não quer louvar. Mas e quanto a você? Eu quero louvar, eu quero adorar, eu quero celebrar, eu quero entregar o meu melhor. Obrigado, irmã. Eu vou bagunçar até o final, então não se preocupem. Que Deus abençoe. Quanto a mim, ele diz: ficarei atento ao Senhor. Eu não posso dizer para você que a corrupção vai acabar, que a injustiça vai acabar, mas eu posso dizer hoje para você: mantenha os teus olhos em Jesus, fique atento nele. Sabe qual é o problema quando nós não estamos atentos ao Senhor? Nós dizemos que tiramos os nossos olhos dele por causa da injustiça, nós dizemos que tiramos os nossos olhos dele por causa da falta de piedade, mas quando eu tiro os olhos dele, eu me torno impiedoso.
eu me torno ainda mais injusto, porque é só Ele na nossa vida, é só Ele. A corrupção não é para ser comentada, não é o quanto mais nós divulgarmos o que está acontecendo de ruim. Está entendendo, irmão? Tá pegando aí? Isso se chama fofoca. Quanto mais a gente espalha o que acontece de ruim, não vai diminuir o que de ruim acontece. Tem algo ruim acontecendo que você está vendo, Deus está permitindo você ver algo ruim. Eu tenho uma notícia: se Ele está permitindo você ver algo ruim, se Ele está te permitindo ver uma sala apagada, é para você acender o interruptor e trazer a luz. Como eu trago luz, pastor? Não é fofocando, é dobrando o joelho, orando e atraindo o céu para a terra. É orando e clamando. Falando da imoralidade, da injustiça, fala para Deus. Para de falar no meio, faz do teu ambiente de trabalho um lugar santo, 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 que o Espírito Santo tenha prazer de estar lá, tenha prazer de estar naquele lugar. Faz da tua casa um ambiente santo, faz da mesa um ambiente santo. Vai começar alguma fofoca de gente, parou, aqui não é lugar disso, não sei o que você está acostumado, mas aqui não é lugar, aqui, você está entendendo? Mas eu só quero te contar do que está acontecendo. Você precisa contar do que está acontecendo para aquele que tem poder de mudar. Eu não posso. Você vai ver o ambiente ao teu redor mudar. Sabe o que ele está dizendo? Mantenha os teus olhos em Deus. Eu vou focar em Deus. Eu não vou me envolver com a corrupção. Você já pensou se as pessoas falarem de você na mesma proporção que você fala delas? Sempre quando tem 2 ou 3 ao teu redor falando de alguém, são 2 ou 3 que mais cedo ou mais tarde vão falar de você. Porque alguém que fala do outro para você, fala de você para o outro. Porque isso é uma prática. Isso é uma prática. Só vai mudar a luva, os dedos são sempre os mesmos. Mudou aqui, agora não é com esses 3, é com esses 3. Então vamos falar daqueles outros 3. Se for para falar com alguém, fale com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eles têm poder de mudar, de transformar, de reverter todas as coisas. Eu quero declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você está buscando que o teu negócio melhore. Você está buscando que esse fruto venha. Então Deus está dando a receita. Muda as conversas naquele ambiente. Muda o posicionamento naquele lugar. Deus, se precisar, fecha. Deus, se precisar, acaba. Mas Ele não vai permitir que seja um lugar de escândalo, que seja um lugar de vergonha, que seja um lugar que vai trazer fraqueza. Amém? Alguém recebe? Então começa a santificar aquele lugar. Começa a santificar com o teu trabalho, com a tua palavra, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus, só para não ficar tenso. Diz um aleluia, Deus seja louvado. Ele mantém os olhos fixos no Senhor, ficarei atento ao Senhor. Sabe por que é tão importante a gente ficar atento? Porque naquilo que a gente crava é a nossa atenção. Da onde a gente espera. Se eu estou atento, Ele está dizendo, ficarei atento ao Senhor. Por quê? Porque esperando em Deus. Sabe por que eu estou atento em Deus? Porque Ele é a minha esperança. É dele que eu estou esperando. Homem nenhum pode fazer por você aquilo que só Deus pode. Nenhum ser humano pode realizar na tua vida aquilo que Deus já realizou. E você só precisa entender esperando nele. E Ele está dizendo, esperarei. Então é ficar atento ao Senhor. Ou seja, o meu foco é Deus. Pessoas estão vivendo de maneira impiedosa. O que é que nós fazemos quando vemos alguém vivendo de maneira errada? Você faz um tribunal. Aí você bota um juiz. Você não bota um advogado, porque nunca tem alguém para defender, só tem alguém para acusar. Cria-se os tribunais da cidade. E aí tem o juiz, tem ali os promotores de justiça, promotores de injustiça, porque só existe um justo juiz, só um. E aí às vezes nós estamos ali vendo injustiça e querendo julgar. Não, irmão, quando vem injustiça, foca os olhos no Senhor.
Oh Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor está vendo, e eu creio que o Senhor vai intervir, que o Senhor vai agir, mas não me deixe eu me tornar um injusto, não me deixe eu me tornar um impiedoso, sabe, eu vou manter os meus olhos no Senhor. Pessoas podem estar tramando para te derrubar, o que é que eu faço? Mantenha os olhos no Senhor, mantenha a tua atenção nele. Pessoas podem estar recebendo propina, pessoas estão nesse momento se corrompendo, pessoas estão aceitando suborno, pessoas estão se vendendo, mas e nós vamos esperar em Deus. A minha esperança está em Deus. Eu não vou agir por um caminho injusto, eu não vou operar por um caminho impiedoso, eu vou me manter fixo, olhando para o Senhor. E sabe por quê? Ele deixa claro: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Sabe por que ele está dizendo? O que é que eu disse aqui no momento da ceia? Irmãos, quando a gente lembra de Jesus na cruz, não tem como a lágrima não correr, não tem como o coração não apertar, não tem como a gente, não se emocionar em lembrando. Às vezes a gente se emociona com tantas coisas e não com aquilo que deveria tocar o nosso coração. Ele está dizendo: eu espero, eu estou atento, eu continuo olhando. Por quê? Porque Ele é o meu Salvador. E sabe o que é mais lindo? Que Miqueias está falando daquilo que aconteceria. A fé de Miqueias é uma fé para dizer: eu estou atento ao Senhor, eu espero nele. Por quê? Porque Ele vai me salvar. Tem diferença para nós? Tem, porque Miqueias falava de ser salvo. Aqui está um povo que já é salvo. Miqueias está apontando para uma salvação. Aqui está pessoas que já são resultado dessa salvação. Ele é o nosso Salvador. Você pode levantar as tuas mãos e dar um glória a Deus pelo teu Salvador. Você pode levantar as tuas mãos e exaltar o teu Salvador. Isso não é sacrifício, isso não é difícil para quem entende que Ele é Salvador. Se é peso, meu irmão, talvez você ainda não entendeu a salvação nele. Se é custoso, a pastora dizia aqui no momento da palavra, se as práticas boas são difíceis, elas só são difíceis para quem ainda não nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, há uma nova configuração, há uma nova configuração do céu em nós. E adorar é natural, celebrar é natural, crer. Então aqui nós estamos vendo: Ele é o meu Salvador. Aqui Miqueias fazia menção do seu Salvador, de quem iria o salvar. Hoje nós fazemos menção daquele que já nos salvou. Somos salvos em Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus prova seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Nós somos salvos nele. Ele é o nosso Salvador. Às vezes nós estamos olhando e dizendo: não, se o cenário, se alguém lá assumir a política, vai mudar. Eu creio que vai mudar e pode mudar, e oramos para que mude. Mas a minha esperança não está no presidente, a minha esperança não está no governador, a minha esperança está em Deus. A nossa esperança está nele. Você lembra lá no Êxodo, quando na saída do povo, na verdade do Egito, Deus endurece o coração de Faraó. Ele não quer liberar o povo, quer manter o povo escravo. O que é que Deus envia? As pragas. Lembra das pragas no Egito? O povo de Deus está lá no meio da praga. Quanta coisa ruim acontecendo, irmão, que a gente não queria que acontecesse nesses dias. Quantas coisas ruins sobre o nosso Brasil, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, que nós não gostaríamos. Mas da mesma forma que foi lá, está sendo hoje aqui. Da mesma forma que o povo estava onde as pragas eram liberadas, mas o povo de Deus não era prejudicado pelas pragas. Havia um lugar onde aquele povo estava, Gozem, que era o lugar onde Deus protegia, guardava, onde Deus estava guardando e livrando o seu povo. Hoje eu creio que há crise, mas eu creio que Deus tem nos guardado, que Deus tem nos protegido, que Deus tem cuidado de cada um de nós, porque Ele é o nosso Salvador. Ele está dizendo: Ele é a minha justiça.
Aqui nesse contexto, muitos viviam como se Deus não existisse. Por isso não eram piedosos, por isso eram injustos, por isso feriam, por isso maltratavam, por isso tramavam e maquinavam o mal, por isso se corrompiam. Mas Miqueias, ele tinha plena convicção de quem era Deus. Sabe, querido, o Espírito Santo, ele é mais real do que essa pessoa que está aí do teu lado. O Espírito Santo, ele é mais real do que qualquer um de nós que estamos aqui. Ele é real. A pessoa do Espírito Santo é real. E eu acho lindo porque às vezes nós não compreendemos esse amigo tão valioso que nós temos. Porque Jesus nos disse que Ele viria para nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. O que é que Jesus disse? Que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos lembraria de tudo quanto Ele tinha nos ensinado. E aqui entra algo lindo para nós entendermos. O Espírito Santo não habita na nossa vida para que nós venhamos a falar da vida do irmão. O Espírito Santo não está na nossa vida para trazer revelação de como o irmão está vivendo, para que a gente tenha que convencer ele de nada. Porque se existe alguém que convence, esse alguém se chama Espírito Santo de Deus. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo vem para nos ensinar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então não é para eu ficar dizendo para o irmão: olha, o Espírito Santo me falou cor disso, cor daquilo, me falou que... O Espírito Santo tem coisa mais importante para fazer. O Espírito Santo tem ocupação maior para fazer. E o Espírito Santo habita dentro de você. E se Ele habita dentro de você, Ele não precisa ficar mandando recadinho para você. Ele não precisa terceirizar comunicado. Ele fala com você, Ele interage com você. A questão é: você está dando ouvido, você está interagindo com Ele, você está disposto a ouvir aquilo que Ele tem. Por isso eu te digo hoje, o Espírito Santo é real. Ele é real. Ele é real. Ele está presente aqui. Ele habita na tua vida. Ele está sobre nós. E nós precisamos valorizar essa presença, ter consciência dessa presença, confiar. E aí então no verso 8, o profeta continua e ele diz: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Olha que lindo. O profeta se refere à Babilônia, à Síria, aos inimigos. Está dizendo: olha, minha inimiga, não se alegra não, porque eu posso estar caído, mas eu não vou ficar desse jeito. Nesse momento eu posso estar caído, mas eu vou me levantar. O Senhor vai me levantar. Pastor, eu não posso cair. Não, cair você pode, você só não pode continuar caído. Pastor, eu não posso desanimar. Até pode, você não pode andar desanimado. E ele está dizendo: olha, minha inimiga, eu estou caído, mas eu não vou continuar assim. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. E hoje eu creio que é noite em que o Senhor está levantando alguns aqui que estavam caídos. Não caídos do lado de fora, porque a gente é especialista em querer mostrar do lado de fora que está tudo bem, que do lado de fora a gente é fortão, que do lado de fora a gente é feliz, que do lado de fora está tudo certo. Não é assim. Mas Deus diz para nós, quando Ele fala com o profeta Samuel na casa de Jessé, quando Jessé vê os filhos de Davi e ele olha o fortão e diz: esse aí é o novo rei. Deus diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, eu vejo aquilo que está do lado de dentro. Talvez alguém aqui chegou hoje caído do lado de dentro, irmão, e nós vivemos uma geração tão abençoada que quanto mais caído do lado de fora, mais fingido a gente se torna, mais caído do lado de dentro, mais fingido a gente se torna do lado de fora. Já viu? Como é que tá? Tudo bem. Do lado da esposa só olha e pensa: miserável, tá tudo errado, tá tudo bagunçado. A casa está virada de perna para o ar. Os filhos estão se perdendo. Não tem mais vida de oração. Não tem mais vida de intimidade. Mas como é que está? Vai tudo bem.
porque nós nos tornamos especialistas em fingir do lado de fora aquilo que nós não somos do lado de dentro. É por isso que alguém que até ontem estava tudo bem, hoje você encontra sucumbindo e diz assim: como assim? Ontem eu falei com ele disse que estava tudo bem. Ontem eu falei com o casal e estava tudo bem, hoje está separado. Porque nós aprendemos a fingir do lado de fora aquilo que nós não somos do lado de dentro. Mas está entendendo? Deus, quando olha hoje para nós aqui, Ele não vê o lado de fora, Ele vê o nosso coração. Então não importa como esteja, importa como pode ficar a partir daqui. Eu posso estar caído, mas eu sei que o meu Deus é fiel e poderoso para me levantar. Ele vai dizer: eu posso estar em trevas, mas Ele é fiel para me trazer para a luz. Eu creio. Ele está dizendo: ó inimiga, não se alegra. Está vendo o que você está vendo? É temporário. Quando a gente foca em Deus, aquilo que nós passamos que tenta roubar a esperança é temporário. Volto a dizer, o problema não é cair, o problema é viver a vida inteira caído. 10 anos que conhece está caído, 20 anos que conhece está se arrastando. Não. Deus não te chamou para se arrastar, Ele te chamou para andar, para se mover, para correr na sua presença. Eu posso estar caído, mas não vou ficar. Eu posso estar em trevas, mas a luz de Deus vai brilhar. Verso 9. Depois de algo tão lindo acontecer, né? Ele está falando do cenário, Ele está falando do que Ele vai fazer, da posição dEle, da postura dEle. Então agora Ele dá um contraponto ao inimigo, dizendo: olha, eu não vou ficar assim, eu não vou permanecer, o povo vai se levantar. E depois de coisas tão maravilhosas, ele diz assim no verso 9: por eu ter pecado contra o Senhor. Como é lindo uma vida de experiência com Deus. Uma vida de experiência com Deus não nos leva a achar que somos superiores a ninguém. Uma vida de intimidade com Deus nos leva a reconhecer a cada dia mais a graça, a misericórdia e o favor de Deus. Você está dizendo: é só por causa dele. Sabe, nenhum de nós aqui pode dizer que não peca. Se nós dissermos que não pecamos, já pecamos, já nos fizemos pecadores. Então uma vida de intimidade nos faz entender quem nós somos, irmãos. Se você precisa ficar expondo para as pessoas o roteiro da tua vida de oração, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Se você precisa falar qual é o tempo da tua oração, qual é o horário, qual é a programação, como você faz, é porque a tua vida ainda não aponta para uma vida de oração. Porque quando a tua vida aponta, você não precisa falar dela, a tua vida fala. A tua vida apresenta aquilo que você está vivendo. Não é sobre falar, é sobre aquilo que uma vida manifesta. É sobre aquilo que uma vida vai revelar. É sobre aquilo que nós vamos manifestar naturalmente. Como já foi falado aqui nessa noite, o fruto, que a Bíblia diz: pelo vosso fruto vos conhecerão. Não é pela vossa oratória, não é por aquilo que você fala, não é por aquilo que você está dizendo que faz, é pelo fruto natural que aquilo que você vive vai trazer à tona, vai revelar. E ele, depois desse ponto, ele vai dizer: sabe o que eu entendi? Eu entendi o meu pecado, e eu entendi que o meu pecado tem consequência. O meu pecado atrai a ira de Deus. Olha aqui, eu vou suportar. Sabe, querido, nós podemos escolher pecar ou não pecar. O que nós não podemos escolher é nos livrar da consequência do pecado. É uma semente, né? Eu posso escolher se eu planto ou não, mas depois que eu plantei, colher já não é mais opcional. Eu escolho: será que eu vou botar essa semente na terra, sim ou não? Não sei, não vou. Escolhi. Mas quem planta vai colher. Eu escolho pecar ou não pecar, mas a partir do pecado, a consequência eu não posso escolher. Não há mais como dizer: não, agora não vou. Alguém pode decidir hoje: eu quero tanto um carro daquele, vou roubar. Pecou, roubou, vai ter consequência? Não, vai para a cadeia, vai ser preso. Dá para escolher: não, eu quero pecar, mas eu não quero a consequência. E ele está dizendo: olha, o pecado na minha vida, eu entendo e eu suporto a ira de Deus. Até quando? Até quando Ele apresente a sua defesa, até quando Ele me defenda, até quando Ele estabeleça o meu direito. Sabe o que você precisa entender? Nós precisamos entender como igreja de Deus, que igreja de Deus não briga por direitos.
Igreja de Deus não briga por direitos. Igreja de Deus entende que tem deveres, mas nós entendemos que vivemos debaixo do direito de Deus. Ele estabelece a sua justiça. Quem confia na justiça de Deus? Quem confia na soberania de Deus? Quem confia que Ele é reto? Então pare de querer fazer justiça com a própria mão. Pare de querer exercer direito. Alguém aqui é formado em magistrado, em direito, juiz? Às vezes a gente vive assim, querendo dar carteirada nos outros, querendo, tem que acontecer assim. Não, eu creio em Deus, e no momento certo Ele estabelecerá a sua justiça. Ele vai defender, Ele é a minha defesa. Eu creio, eu vou suportar, e Ele vai estabelecer o meu direito. Ele me fará sair para a luz, e eu contemplarei a sua justiça. Eu suporto a consequência do meu pecado. Olha o que ele está dizendo, com a certeza e a convicção de que em Deus há perdão. Existe um advogado? Existe no céu, um advogado que é justo e fiel, para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. No verso 10, então ele diz: então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o seu Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda, e ela será pisada como barro das ruas. Sabe o que está acontecendo aqui? Já faz dias que nós estamos profetizando isso. Quem sabe o inferno se levantou para te afrontar, para te acusar. O inimigo se levantou para te perturbar. E como é duro avançar quando tem alguém só perturbando, né? Mas o que o profeta está dizendo: vocês estão vendo a minha inimiga? Ela não vai prevalecer. Ela não vai continuar de pé. Ela não vai continuar da mesma maneira. Lembra daquela que, irmão, tem gente que vem aqui e olha: cadê teu Deus agora? Meu Deus está no mesmo lugar que sempre esteve, assentado num alto e sublime trono, e à destra dele está Jesus, o nosso Cristo, aleluia, aquele a qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Senhor. Ele está no mesmo lugar. Mas quem de nós nunca ouviu isso? Onde está teu Deus agora? Cadê o teu Deus nesse momento que isso aconteceu? Cadê o teu Deus agora nesse momento difícil? Ele continua no mesmo lugar. Ele está no controle, Ele está no controle. Por isso eu não perco a esperança. Tem alguém aí cheio de esperança? Tem alguém aí crendo que Deus fará coisas maiores? Tem alguém crendo que Deus fará coisas melhores? Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? O inimigo vai ser envergonhado. O inimigo vai ser pisado. E um dia o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Verso 11: o dia da reconstrução dos muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. O profeta começa como alguém que talvez está frustrado, solitário e angustiado. Relata todo um cenário de devassidão, de corrupção, de injustiça, de falta de piedade. Mas aí ele se posiciona e diz: olha gente, mas apesar de tudo isso, eu estou olhando para Deus. Eu estou focando em Deus e eu espero em Deus, porque Ele é o meu Salvador. E ele diz no verso 7: e Ele me ouvirá. Ele me ouve. Ele reconhece o seu pecado, ele entende a consequência do pecado, mas ele também entende a graça, o favor, a justiça de Deus. No momento certo Ele vai me defender, no momento certo Ele vai me justificar, no momento certo Ele vai estabelecer direito sobre a minha vida. O inimigo vai ser envergonhado. E aí no verso 11 ele está dizendo: olha, os muros vão ser reconstruídos, as fronteiras vão se ampliar. Já aconteceu, os muros foram reconstruídos, mas eu creio que esse é um tempo que Deus está fazendo nos nossos dias, reconstruindo muros na nossa vida. Talvez nós chegamos aqui abatidos, feridos, sem esperança, sem acreditar, solitários, desacreditados, com a expectativa arrasada.
Mas Deus não só está reconstruindo muros, nós estamos vivendo isso. E eu quero declarar que é tempo em que Deus vai alargar as tuas fronteiras. Deus vai alargar as tuas fronteiras. Deus vai te levar além daquilo que você já possa ter imaginado, além daquilo que você já possa ter sonhado. Mas quem sabe hoje pessoas estão aqui assim, se sentindo assim, frustrados, decepcionados, solitários. E nós